Olá, aqui é Alexandre do Tracoach e hoje a gente está num lugar muito especial para mim, um dos meus lugares preferidos. Estamos no restaurante Cojó, restaurante de comida oriental de 34 anos. A gente está aqui com o sócio proprietário do restaurante, o Ricardo Miyashiro. Vai contar um pouco dos planos de expansão do restaurante, mas o Ricardo tem uma história muito bonita. Ele saiu daqui da minha cidade natal, Bandeirantes, onde fica o restaurante, e foi fazer carreira de comércio exterior, viajou o mundo inteiro. Então eu queria que antes da gente falar sobre os planos de expansão do restaurante, que eu acho que tem uma pegada muito diferente, é um restaurante único, que tem características únicas, depois o Ricardo vai contar para vocês essas características, mas eu acho que é interessante você que de repente é empreendedor e de repente tem uma carreira e pensa em abrir seu negócio, de repente a família tem um negócio tradicional, no caso dele de 34 anos, o que de repente levou ele a abrir mão dessa carreira internacional e tocar o negócio da família com planos de expansão. Então, Ricardo, seja bem-vindo ao nosso canal Tracoach. Obrigado por estar aqui nos recebendo no seu restaurante. Eu queria que você começasse contando um pouquinho dessa sua história, assim, sua formação e logo em seguida, assim, os passos que você seguiu para construir essa carreira de comércio exterior. Legal. Bom, prazer é todo meu e espero poder compartilhar e ajudar a contar um pouco da minha experiência ainda, que eu acho que ainda tem muito a aprender, mas já foi trilhado um caminho e já tem alguma história para compartilhar com todos. Legal. Como você falou, eu sou de Bandeirantes, natural de Bandeirantes, somos conterrâneos, e eu fui para Curitiba para estudar e para seguir uma carreira. Você se formou em administração, comércio exterior? Eu sou formado em comércio exterior, né? E na verdade eu havia decidido a princípio fazer o curso de administração de empresas e apareceu nessa busca do curso essa especialização. O pessoal chamava muito, que era muito focado, era um curso relativamente muito novo ainda, de comércio exterior. Comecei a estudar, a ler um pouco a respeito, mas pouco se encontrava muito sobre a carreira de comércio exterior e eu não tinha também tantas pessoas para conversar sobre essa carreira, porque a globalização é um troço relativamente novo. No Brasil mais ainda, no Brasil muito mais ainda. E posso estar um pouco enganado, mas o curso de comércio exterior mesmo no Paraná, eu acho que ele não tem 20 anos. Pouco tempo. É muito pouco tempo, né? Talvez porque antes ainda comércio internacional era muito pouco ainda, ou quase nada, né? Era fechado ainda muito essa área. Você tem uma experiência bastante grande na China, né? A China não é o gigante que é hoje, ainda não tinha passado pela abertura que passou. Exatamente. Na verdade, a abertura foi logo depois do Collor, né? Sim. O pessoal lembra bem, existia, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar eram os automóveis, carros. Sim. Tinha lá 3, 4 modelos da Volkswagen, o Fusca, a Brasília, e era por aí. Aí depois dessa abertura a gente pôde ver o tanto de marcas, de modelos que entraram e marcou a abertura do Brasil para o comércio exterior. E o começo foi terrível para a nossa indústria, porque ela estava protegida, não estava preparada e não conseguiu competir com o internacional, mas hoje acho que a gente tem uma indústria que compete muito mais fortalecida. O que nos dificulta talvez seja o custo do Brasil, impostos. Exatamente. O Brasil hoje sabe fazer de uma forma muito bem feita a maioria dos produtos ou até os serviços que a gente vende, exporta hoje, mas a gente bate hoje no entrave que é o custo do Brasil, a estrutura brasileira mesmo de logística, etc. muito alto. Encarece a questão tributária, trabalhista. Você acha que competir com a China, a questão trabalhista nos inviabiliza? Você que tem uma vivência de China. Queria que você compartilhasse suas viagens para a China, suas incursões pelo interior da China. A gente está conversando agora há pouco aí de quão longe do quão cansativo que é, mas é um mundo de oportunidades, né? Exatamente. Eu comecei a fazer o curso de comércio exterior, sempre estagiei, e eu entrei numa área que a princípio para mim eu me identifiquei muito, que foi a área comercial de vendas. Então, eu trabalhei na área de autopeças, eu era o responsável comercial pela Ásia, Europa e África. Olha. E justamente na época que eu comecei a minha carreira nessa empresa de autopeças,
A empresa, no caso, firmou uma joint venture com uma fábrica chinesa e nós abrimos realmente uma fábrica na China. Uma fábrica brasileira dentro da funcionários. A fábrica começou com 40 funcionários, uma fábrica rodando com 40 funcionários, e até pouco tempo atrás, quando eu me desliguei da empresa, já tinha mais de 200 funcionários. Mas também muita coisa automatizada, né? Muita coisa automatizada. Então, como você falou, a China hoje é uma realidade, né? A China, como outros mercados, e empresas brasileiras estão lá, e no ramo de autopeça, com nós não seria diferente. E que contrassenso, né? A empresa tem que sair do Brasil para montar uma fábrica na China por causa dos custos brasileiros. Por causa dos custos brasileiros, ou seja, até então a empresa produzia no Brasil, a fábrica paranaense de Curitiba. Não conseguiu competir. Tínhamos mercado, e acredito que eles têm um mercado forte ainda na Europa, na África, na Ásia e na América do Sul. A empresa era muito forte na América do Sul, e nós não tínhamos preços competitivos para se fortalecer em mercados vizinhos nossos, que geograficamente nós estamos muito perto, né? Então esse é o contrassenso mesmo. Já que vem da China mais barato do que aqui do Brasil. E realmente o custo produtivo, a política econômica desses países como a China, eles realmente viabilizam e tornavam os produtos competitivos de fato, mesmo considerando a distância geográfica, né, a logística. Era muito mais barato e é ainda muito mais barato, né? E a experiência na China ela é válida porque são culturas completamente diferentes. O que você viu de mais diferente, assim, que te surpreendeu? Isso porque você já tem os traços orientais, japoneses. Exatamente. Uma das coisas que me surpreendeu na China é que foram 7 anos de carreira nessa empresa. A primeira, segunda vez que eu viajei para a China, nós ficávamos, por exemplo, em hotéis 5 estrelas, frequentávamos restaurantes assim de alto padrão, não porque a empresa era boazinha com a gente, queria que a gente, né, o custo nosso de viagem era muito grande, mas por quê? Porque a economia cresceu, a chinesa se globalizou, e a população em geral não estava preparada para esse crescimento tão rápido. Então não se falava, por exemplo, inglês em hotéis. Em hotéis não se falava inglês em restaurante, e a gente muito menos falava mandarim. Pois é. Então se você tivesse um problema, por exemplo, no ar-condicionado do hotel às 3 horas da manhã, né, no hotel, simplesmente você não conseguia se comunicar. E agora, nas últimas viagens recentes que eu tive a oportunidade, você vê como mudou isso. Você frequenta os hotéis, os taxistas falam inglês, né? Os atendentes, os camareiros, se você tiver algum tipo de problema, fala inglês. Você frequenta restaurantes como o McDonald's, restaurantes mais, digamos assim, fast food, com facilidade, você fala inglês. Eles têm um cardápio próprio para estrangeiro, que a culinária lá é diferente, né? Um país diferente. E o que é engraçado, né, assim, essa questão de ideologia, a gente acabou de passar por um processo de eleição, um país comunista, né? Um país comunista que vive essa realidade de capitalismo. De empresas multinacionais, todas muito fortes, de marcas consagradas em todos os setores dentro virou o parque fabril das grandes marcas, a China e outros países da Ásia, né? As fábricas do Ocidente se deslocaram todas para lá. Mas aí, continuando com a sua trajetória, sucesso nessa área, e aí deu um insight, assim, poxa, minha família tem um empreendimento tradicional, restaurante que atende 1% da população, né, da cidade todos os dias, e atende a região inteira aí num raio. Se você, conversando com o Ricardo, eles fazem entrega de distância de 30, 40 quilômetros de cidades ao redor, né? Então dá um raio aí de 80 quilômetros, 40 para um lado, 40, 50 para o outro, 100 quilômetros vocês atendem em torno do restaurante. Então, assim, é uma marca já tradicional aqui no norte do Paraná. Você que está nos assistindo não é do norte do Paraná, o restaurante Cojó é tradicionalíssimo, 34 anos. E aí, assim, o que te deu para fazer essa virada e vir para cá? Como você bem colocou, o restaurante tem 34 anos e eu tenho 2 irmãos, então, assim, não só eu, como meus 2 irmãos, mais ou menos na mesma época, todos nós, né, saímos para buscar uma profissão, um ensino, uma cidade maior, uma capital.
e cada um seguiu um caminho e nenhum deles, incluindo eu, tivemos assim a vontade de fato de seguir os caminhos, né, dos meus pais, que são os fundadores do restaurante, e ficar por aqui para dar continuidade no negócio. Todos saíram, todos cada um foi para uma área, como foi colocado, eu fui para a área de comércio exterior. E passaram-se, no meu caso, 12 anos, onde eu me formei. Me atuei viajando, né, na área de comércio exterior. E eu acho que é aquela sensação de querer fazer algo diferente. Acho que a palavra faltava algo. Acho que a palavra, acho que é o desafio. Acho que o desafio de você querer fazer algo novo que te traga satisfação e fazer exatamente algo diferente. Entendi. E faz um ano que você está aqui? Exatamente. Mês passado fez um ano que eu retornei para ajudar na gestão. Né? A empresa tem 34 anos, mas a gente considera que ela está se reinventando, né? O mundo, os consumidores, a cultura, seja na China, seja no Brasil, a velocidade de mudança ela é muito rápida. Com o restaurante não seria diferente. Sim. O perfil do consumidor, né? O segmento de mercado. Então, eu junto com os meus pais, nós consideramos que esse seria um momento oportuno para eu vir para cá, aprender um pouco também desse ramo e colaborar também. Né? E preparar um plano de expansão. Preparar um plano de gestão, um plano de expansão, para o restaurante continuar crescendo, né? Que isso que a gente espera, né? Legal. A gente vê um grande potencial, né, de crescimento ainda do empreendimento nosso. E assim, você que é de outras regiões e não conhece a fama do restaurante Cojó, é um restaurante que a gente não consegue enxergar um restaurante com um tamanho tão grande, assim, 3 salões amplos, mesmo em grandes capitais, Curitiba, próprio São Paulo, assim, é raro você ver um restaurante com tantos salões tão amplos. Uma cidade de pouco mais de 30 mil habitantes vive cheio, vem o pessoal da região inteira. Então, realmente, assim, eu queria conversar com o Ricardo para mostrar para você esse case de sucesso e que às vezes busca o sucesso numa carreira internacional, e ele é possível e é viável, mas às vezes ele encontrou essa realização numa empresa familiar que também de sucesso, também de realização, mas com um foco mais próximo da família, né, Ricardo? Exatamente. Como eu te falei, eu tenho ainda raízes lá em Curitiba, né, mas o desafio, esse desafio que foi apresentado pela empresa, ele conciliou em relação a muitas coisas que eu pensava, e eu não vi uma oportunidade melhor eu não digo abandonar, acho que essa palavra é muito forte, mas assim, desestruturar um pouco a minha vida pessoal e profissional. E dá um stop, né? Exatamente, e aproveitar todo o desafio que eu teria voltando aqui para Bandeirantes e estando ao lado dos outros gestores, né, do restaurante. E qual foi a sua maior dificuldade nesse um ano voltando para cá e ter que adaptar a sua filosofia, a filosofia daqui ao seu método de trabalho? Acho que a dificuldade maior acho que a palavra-chave é gestão de pessoas. São pessoas. Acho que o mais importante era os proprietários, no caso meus pais, os sócios dele, eles enxergarem a necessidade dessa mudança, né, que teria que ser feita. Acho que é o primeiro passo, talvez o mais importante. A partir do momento que é identificada essas necessidades de a gente fazer alguns ajustes, né? E qual foi a maior mudança que você implementou nesse um ano? Com relação às equipes nossas, né? Voltas nas pessoas. Procurar passar a mensagem dos funcionários. Hoje nós temos funcionários com 10 anos de casa, funcionários com 1 ano de casa, funcionários com 1 mês de casa, funcionários com nem 18 anos, 16 anos, 17 anos, e funcionários de... É muito heterogêneo. Muito heterogêneo. E 34 anos se mudou muito a forma como a empresa vê, né, os seus clientes, como vê a empresa. Não poderia ser diferente com os funcionários, com os colaboradores. Então, com certeza, o maior desafio, e ainda é um grande desafio, é a gente conseguir passar essa mensagem
que foi tomada lá em cima, né, desde a gestão, da alta gestão, passando pelos supervisores, mas principalmente passar para a maioria dos colaboradores. Hoje nós temos 50 colaboradores diretos e indiretos que trabalham no restaurante nos finais de semana. 50, uma empresa com 50 empregados numa cidade de 30 e poucos mil habitantes, né, tá entre, sei lá, as 10, 20 maiores empresas da cidade, considerando qualquer ramo. Com certeza absoluta. Então, passar para esses funcionários essa filosofia, essa nova filosofia, né, de adequação, de mudança de postura frente a algumas situações que antes até funcionavam, não é que não funcionava antes. Mas tudo muda muito rápido. E mesmo numa cidade grande, né, pra gente dar a dimensão do tamanho do caso de sucesso, mesmo numa cidade grande, um restaurante com 50 funcionários não é comum, né? Não é comum. E eu vejo, se vocês têm muito processo automatizado, um fluxo de processo, a gestão eficiente, se não está sobrando gente, às vezes a gente até vê que tinha que, às vezes, pôr mais gente, que a gestão mesmo é muito efetiva. Às vezes acontece, você estava comentando de faltar alguém, final de semana, às vezes acontece um casamento, uma situação que precisa faltar alguém. Vocês passam dificuldade para fazer esse management, porque está justo essas 50 pessoas, né? Exatamente. Então, assim, nós contamos com a colaboração dessas 50 pessoas num dia de grande movimento, como domingo, por exemplo. Mas sábado à noite está tudo certo, você tem a sua equipe montadinha e perfeita. Domingo de manhã você já não tem essa equipe na mão. Então, você não conseguindo fazer essa reposição de peças, você tem que mexer com as peças que nós temos aqui dentro. Então, o conhecimento, a gestão de momento, né? Porque é muito questão de contingência, né? É importantíssimo o processo, está muito bem organizado, né? A gente fala que nós não queremos departamentalizar para burocratizar a empresa. Nós precisamos departamentalizar para organizar de uma forma que o restaurante siga... tem o andamento da melhor forma possível. Padrões de gestão. De gestão. Esse, com certeza absoluta, é o principal desafio. Criar uma estrutura que dê o padrão de gestão para depois, nesse seu plano de crescer, de expandir, daí ela crescer estruturada. Exatamente, ela crescer de forma estruturada, né? Vontade de abrir, de expansão, de franquias ou novas ou filiais, acho que todo empresário, né, todo empreendedor tem essa vontade e ela aflora, né? Mas a gente verifica que tudo tem o seu tempo e hoje, principalmente no mundo atual, no contexto atual, ela precisa ser muito bem estruturada, você precisa dar realmente ali os primeiros passos para depois você pensar maior e seguir o projeto. Legal, cara, perfeito. E o Ricardo, assim, depois de dar essa estruturada, essa gestão, passou isso um ano aqui aprendendo, dá o direcionamento para o caminho de expansão. Pensa em voltar algum dia para o comércio exterior, para a carreira de executivo, ou focar na empresa familiar mesmo? Qual que são os seus planos? Na verdade, se fosse para responder, eu responderia nenhum nem outro. Nem voltar para a área de comércio exterior, mas sempre está em contato também, a gente está aberto a desafios, né? Não importa se é com comércio exterior, se é com alimentação, a gente sempre está aberto. Eu acho que a rede de relacionamento, você está aberto a ouvir pessoas, propostas, ideias, válido. Então, você tem muitas conexões. Exatamente. Né? E também, ficar na empresa familiar é justamente o que a gente está querendo desvincular. Essa empresa familiar, ela continua sendo, né, uma empresa familiar, mas hoje a empresa já tem um sócio profissionalizado, já tem um outro sócio minoritário. A empresa, a gente está tentando fazer esse trabalho de profissionalização e sim, fazer essa expansão num futuro próximo. Talvez em Curitiba, talvez em outra cidade, quem sabe em Bandeirantes, mas eu acho que você precisa ter, no mínimo, sonhos e depois você, aos poucos, sim, você tenta realizá-lo de uma forma, tentar fazer de uma forma mais estruturada e planejamento, né, de uma forma mais que tenhamos mais chance de ter sucesso ali na frente. Legal. Eu considero, por exemplo, a possibilidade de, eu falo para todo mundo, de abrir um restaurante em Curitiba. Eu acho que não tem um laboratório maior, uma universidade maior do que você está vivenciando isso aqui hoje, numa cidade de 30 e poucos mil habitantes, uma estrutura dessa,
E sim, você aprender, né, e conseguir aplicar isso de uma maneira já mais contextualizada, de uma forma que... Um mercado com nível de exigência maior, mas com certeza assim, vocês com 34 anos têm um nível de qualidade reconhecido pela região para estar tanto tempo no mercado e com tanta, quase nada de ociosidade, sempre cheio, e de todos os dias da semana, vocês abrem de segunda a segunda, então é difícil um restaurante de segunda a segunda e trabalhando no nível que vocês trabalham. Exatamente, o que impressiona muita gente no restaurante é exatamente o que a gente brinca, que existem 3 restaurantes, funcionam 3 restaurantes dentro de um só, né? O exemplo que eu posso dar é o sábado à noite, que a gente tem o buffet oriental, que é um buffet diferente do nosso sistema à la carte, onde as pessoas têm que fazer a reserva antecipada, né? E pode degustar um menu japonês mesmo, né? Num ambiente diferente, um sistema diferente. Vive uma experiência diferente. Exatamente. Né? E ao mesmo tempo, né, nós temos o nosso salão principal, que é o à la carte, onde quando surgiu o nosso serviço tradicional, onde nós também atendemos uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. E ainda o nosso delivery, que vem crescendo muito. Hoje o nosso delivery representa uma porcentagem interessante para o restaurante. Você comentou em torno de 200 refeições dia, né? 200 refeições em finais de semana, mas dia de semana chega perto também, almoço e janta também praticamente todos os dias. Então nós trabalhamos a gente brinca que a gente trabalha com praticamente 3 restaurantes em um só. Legal, cara. Isso chama muita atenção das pessoas, né? Porque são estilos de gestão diferentes, você tem que remanejar a gente entre essas 3 cadeias de distribuição e criando experiências diferentes também, né? Eu brinco na minha palestra e no meu livro, em MMA Vendas, eu falo que o que uma pizzaria vende? Se você respondeu pizza, errou. Né? Porque uma pizzaria vende encontro, descontração, romance, e você tem isso aqui, não, você quer uma comida, só vou para comer uma comida de qualidade, é tal ambiente, eu quero um ambiente mais romântico, né? Uma outra situação, você consegue atender essas necessidades distintas, né? Exatamente. Quem vem com a família, com criança... As pessoas não vêm aqui para comer o famoso yakisoba ou teppanyaki no à la carte, não vem aqui para comer um sushi ou um temaki na noite oriental. Ele vem aqui para desfrutar momentos de prazer, experiências. Não ter aborrecimento, de bebida quente, de um garçom mal educado. Exatamente. A pessoa já sabe o que vai encontrar. Né? E esse ponto que nós estamos falando crucial, ele volta exatamente àquela pergunta que você fez anteriormente. Qual é o seu grande desafio? É passar para os nossos colaboradores, para esse nova geração de funcionários que estão entrando aqui, essa filosofia de que os clientes estão aqui não para simplesmente jantar ou almoçar ou vir comer determinado tipo de prato. Ele vem aqui para ter uma experiência agradável. Sim, e mesmo quem pede em casa está querendo comodidade e que chegue quente, exatamente, sem avaria, e que a pessoa que chegue lá seja educada também. A pessoa que quer comer na casa dela, por algum motivo ela não está fazendo o almoço ou a janta. Por algum motivo ela quer comer uma comida boa, rápida e com mais praticidade. Sim, e com preço adequado. Então pouco adianta você fornecer o prato, entregar na casa da pessoa com 2 horas depois que a pessoa já... O que é surreal, né? Assim, vocês entregam uma refeição que às vezes serve até 2 pessoas, mais barato que um combo de um fast food, né? Eu acho que é o grande desafio também. É surreal isso. Vai para outra área que exatamente surpreende a gente, porque nós fazemos pesquisas de preço, frequentamos, né, restaurantes em Curitiba, em São Paulo, em outros lugares, não precisamos ir muito longe aqui em Londrina, né, que está ao nosso lado, e seria uma responsabilidade nossa muito grande querer balizar, por exemplo, preços simplesmente comparando com preços de Curitiba ou de qualquer outra. São outras realidades. Então é exatamente isso. Tem mais esse desafio ainda. Você tem que estar adequado à realidade nossa, regional, de Bandeirantes e da região. Né? O mercado que a gente está atuando. Ser comida de boa qualidade, né? Com preços
adequadas. E nesses 34 anos, eu sou cliente do restaurante desde a inauguração. Acho que eu fui na inauguração, cara. Eu lembro de ter ido na inauguração, então eu entreguei minha idade, né? Entregou? Não ia comentar, mas acabou entregando a idade. Eu lembro, pequenininho, bem pequenininho, mas lembro de ter ido, era lá em cima. Lá em cima. Mas eu lembro, cara. E eu lembro que teve uma época que vocês mexeram na precificação justamente por isso, né? Teve uma época que vocês fizeram um movimento grande no preço e conseguiram um grande volume, né? Que foi esse exatamente. São 34 anos para os clientes, talvez são 34 anos, né, como você, que são clientes há 34 anos do restaurante Cojó. Mas não quer dizer que em 34 anos nós não tivemos que mudar diversos tipos de estratégias comerciais, falando de preço agora, de adequação. Muda muito. Muda, o mercado muda. Quantos planos econômicos vocês não passaram, né? Quantos governos? Com inflação, sem inflação. O Plano Real tem 20 anos, né? Exatamente. Como que era antes do Plano Real, depois do Plano Real. O cardápio tinha que alterar o preço toda semana, né? Hoje a gente faz toda a arte, imprime o cardápio pro ano, pro semestre. E como fazer isso antes do Plano Real? Na verdade, era louco. Você tinha que ter a máquina etiquetadora lá para trocando cardápio. Para conseguir mexer no cardápio. O delivery também é a mesma coisa. Para entregar um pouquinho ainda mais a idade, cara, o restaurante, quando ele começou, era no antigo bar, no Botequim. Botequim, eu lembro de ter ido no Botequim, cara. Então, assim, eu fui não vou. Antes de você Cojó. Exatamente. O restaurante tem a sua origem lá nesse Botequim mesmo. Em 1982, essa aqui é uma sede própria que nós construímos para ser exatamente o que é hoje. Foi construída para ser o restaurante. E ficou muito, assim, já tinha ficado muito bonito e recentemente vocês deram uma repaginada, né? Exatamente, né? Também volta a situação de a visão, identificar a necessidade de mudanças. Falamos já de pessoas, do nosso pessoal do grupo interno aqui, dos funcionários, colaboradores, e a necessidade de estar atento ao mercado. Então, você realmente precisa estar muito atento, desde pequenos detalhes até a própria decoração, reestruturação externa do prédio. Fachada, né? Ficou muito bonito. Fachada, ambientação. Hoje nós estamos... Também um dos projetos que nós estamos tentando acelerar é o processo de ambientação. Porque volta de novo naquela situação que nós falamos. O cliente, ele quer vir aqui, ele não quer vir comer, repetindo, ele quer vir ter uma experiência. Então, temperatura, o cheiro, né? Você está num ambiente agradável, onde você observa ao redor e consiga se sentir bem, à vontade, bem, né? No determinado ambiente. Então, são desafios atrás de desafios, né? A gente segue sempre, nunca pode parar. Isso não estou falando, acho que não é só para restaurante, não. Acho que para todo mundo que é empresário, que pensa um dia em ter seu próprio negócio, a palavra-chave é não parar, né? Em 34 se reinventar. Em 34 anos, quantas vezes vocês não se reinventaram, né? Sempre, é um ciclo que não se termina, um ciclo, né? Legal, cara. Bom, queria agradecer demais, assim, você ter batido esse papo com a gente, dar os parabéns, assim, pela empresa. Acho que realmente um restaurante de 34 anos é um ponto muito fora da curva. Acho que valia muito esse bate-papo para mostrar, assim, quantos restaurantes com 34 anos a gente tem no Brasil, né? É raro. Empresas de 34 anos, ainda mais num restaurante que é um ramo de muita rotatividade, né? É legal que a gente não precisa ir muito longe no exemplo. Seu pai sempre foi cliente do restaurante, você e agora sua filha. Então realmente não é para qualquer empresa, mas eu acho que mostra que é possível, né? Sim, é possível você estar na estrada, melhorando sempre, se reinventando e está oferecendo não só produto, como principalmente um serviço de boa qualidade em todos os clientes. Eu ia pedir uma mensagem final, essa que você falou é linda, assim, eu até poderia fechar com ela, né, da gente estar na estrada há tanto tempo sempre se reinventando, mas eu queria deixar assim um último momento, se você quiser fazer suas considerações, se quiser deixar uma mensagem para quem está nos assistindo em casa ou no trabalho. Eu falo sempre, assim, meus amigos, de que você
você precisa, assim, eles falam, pô, você é louco de abandonar a capital, uma cidade grande, com um emprego fixo, com um bom emprego, né, você podendo, de certa forma, realizar um sonho seu de estar bem posicionado na área de comércio exterior e simplesmente, entre aspas, abandonar tudo e voltar para uma cidade de 30 mil habitantes, um restaurante e recomeçar, né? Eu falo que eu acho que quando você parar de sonhar, é que as coisas não estão certas. Você tem que sempre estar atrás de desafio, daquela coceira, daquela necessidade de fazer algo diferente e desafiador, que lá na frente pode dar certo ou pode dar errado. O não fazer já deu errado, né? Se você não fazer, já deu errado. Então, se você... Pelo menos tente. Tente, vá atrás. E são 34 anos, falando agora especificamente de restaurante, de não só momentos bons, momentos ruins também. Então, momentos de aprendizado, né? Nós estamos aí para isso, né? O restaurante, ele não sou eu o fundador é meu pai, que até hoje continua à frente também, com ele aqui. À frente do restaurante, com ideias que agregam e com humildade de recebê-lo e com toda a experiência que ele tem, que de maneira nenhuma eu vou abrir mão de aproveitar tudo isso que ele tem para oferecer. Então, o meu conselho é tentem, façam, se não der certo, tentem de novo e seja persistente. Tenta até dar certo, né? Até dar certo. E uma hora dá certo. Uma hora vai dar certo. Uma hora dá certo. Bom, Ricardo, brigadão de novo. Obrigado. É isso, o prazer foi todo meu. Eu vou deixar o site do restaurante aqui embaixo, quem quiser conhecer mais o restaurante, www.restaurantecojó.com.br e também tem a nossa fanpage também no Facebook, né? Restaurante Cojó, onde a gente procura deixar atualizado aí todas as informações. Aí, Então, aí vai estar aqui embaixo também os links para você acessar e assina aí o canal Ultra Coach, a gente sempre vai estar trocando ideias, entrevistas com pessoas que fazem a diferença, que são empreendedores, profissionais de sucesso, dando as dicas para você que está nos assistindo. Valeu, um forte abraço. Ok, obrigado.